E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre os livros que eu quero ler agora no mês de abril. Eu separei 5 livros aqui, eu acho altamente improvável que eu consiga fazer todas essas leituras, mas vamos lá, vai que dá certo, né? Eu acho que se eu conseguir ler 2 desses aqui vai ser muita coisa, mas esse ano eu tenho conseguido ler melhor do que ano passado. Eu acho que até o momento eu devo ter lido uns 7 ou 8 livros. Ano passado, no ano inteiro, eu acho que eu li 15, então assim, tô indo bem, eu acho. Tenho feito leituras interessantes, algumas releituras muito boas, que têm me agradado muito. Inclusive, nessa lista aqui que eu coloquei, tem 2 releituras, se acontecerem, né? E eu tô gostando das leituras que eu tenho feito esse ano, tem sido mais agradável, tem sido mais legal fazer vídeos pra cá, porque ano passado eu fiquei bem parado, acabei não gravando quase nada. No entanto, esse ano tem sido melhor. Acho que eu tenho escolhido um pouco melhor também minhas leituras, tenho me esforçado mais para ter tempo para ler, porque ano passado, não sei o que aconteceu, mas eu acabava não lendo, não tendo tempo e não fazendo tempo para isso. E esse ano eu tenho conseguido ler em alguns momentos, às vezes no horário do almoço, um pouco antes de dormir, não são assim longos períodos de leitura, quando eu leio muito é, sei lá, meia hora, 40 minutos. No geral é tipo 10 minutos aqui, 5 ali, e às vezes fica nisso no dia. Às vezes no outro dia eu consigo ler uns 40 minutos, às vezes no outro dia eu consigo ler mais uns 10, mas vai indo e tá indo bem. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos aqui no canal, pudessem se inscrever. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que a Amazon venda, comprem pelo meu link, ele vai estar aqui embaixo. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão, o valor não muda em nada para vocês, e assim vocês apoiam o meu trabalho aqui no YouTube. Também me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros, e me deixem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, os livros que vocês planejam ler agora no mês de abril e também no mês de maio. Quais são as expectativas de vocês sobre as leituras para esse ano? Como é que estão sendo as leituras até o momento? Eu vou começar comentando brevemente sobre uma coisa que me deu hoje. Eu comecei a ouvir do nada. Eu nem tenho esses serviços de áudio, nem nada do tipo. No entanto, a empresa que eu trabalho, eles têm esse plano do Gym Pass, e dentro do Gym Pass tem algumas coisas, tipo acesso ao Strava, não sei o que, e eles têm acesso ao Storytel, não sei porquê. Eu coloquei hoje e comecei a ouvir Harry Potter, não sei, me deu na cabeça. Eu vi a foto que saiu oficial sobre a série do Harry Potter e fiquei com vontade de voltar para esse mundo, então comecei a ouvir o audiobook do primeiro livro em inglês. Eu nunca li a série inteira em inglês, eu acho que eu já li uns 2 ou 3 livros, então me veio na cabeça de tentar fazer um projeto de releitura entre muitas aspas, porque eu vou tentar ouvir alguns deles. Não é exatamente meu estilo, eu já ouvi alguns audiobooks e não é uma coisa que eu gosto muito. No entanto, vou tentar ouvir o audiobook do livro 1 e do livro 2 até meados de abril, e eu coloquei aqui na minha listagem o livro 3, que esse eu tenho em inglês, que é essa cópia aqui do Prisioneiro de Azkaban. Tem essa cópia já tem uns bons anos, inclusive ela é meio amareladinha aqui. Eu gosto muito desse livro, é um dos meus favoritos e gostaria muito de fazer a leitura dele ao longo do mês de abril. Acho que vai ser difícil disso acontecer, mas vai que acontece, né? Seria legal se conseguisse. É uma edição assim bem simplinha, mas eu acho bem bonitinha. Ela tem esses detalhes aqui no início de cada capítulo, e esse aqui é um dos meus livros favoritos da série, então seria legal de conseguir fazer essa releitura. Alguns anos atrás, durante os anos da pandemia, se eu não me engano, eu reli todos os livros 3 anos seguidos. E foi muito legal. São livros que eu gosto muito, que me agradam bastante, são fáceis para mim de me conectar com a história, de poder relembrar. Se eu me perco em algum pedacinho porque eu não prestei muita atenção, não tem problema, porque eu já sei muito da história. Então é uma releitura que eu gostaria de fazer, então estou colocando aqui na listagem. Vamos ver se acontece. Esse aqui é um pouco grande, talvez seja um pouco mais desafiador por ser em inglês, mas quem sabe aconteça. Um próximo livro que eu coloquei é o Florispel Algernon, que está na minha lista de 12 livros para esse ano. O que fala aqui atrás é o seguinte: uma obra-prima de um esplendor pungente, desoladora, absoluta e completamente brilhante. Um livro atemporal, feito para emocionar. Já ouvi falar muito bem desse livro. Pelo que eu sei, é um homem que vai por um processo cirúrgico, basicamente, para fazer com que ele se torne mais inteligente. E eu não sei muito além disso. O que fala aqui também é o seguinte: uma cirurgia revolucionária promete aumentar o QI do paciente. Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual grave, é selecionado para ser o primeiro humano a passar pelo procedimento. Em um avanço científico sem precedentes, a inteligência de Charlie aumenta tanto que ultrapassa a dos médicos que planejaram o experimento. Entretanto, Charlie passa a ter novas percepções da realidade e começa a refletir sobre suas relações sociais e até sobre o papel de sua existência. Parece um livro muito interessante, não é muito comprido. Ele, nessa edição que eu tenho, ele tem 287 páginas. A minha edição, inclusive, eu acho que veio com um marcador, que é igual a capa, assim, e a folha dele é um pouco mais acinzentada.
Ele é publicado aqui no país pela Aleph, que é uma editora que eu gosto muito. Tem vários livros deles. Eu adoro ficção científica, é um gênero que eu realmente gosto. E esse aqui é um livro de ficção científica muito clássico, que eu já ouvi muitas pessoas falando muito bem. Acho que ele é acessível, que eu nunca li. Então eu planejo conseguir ler ele ao longo do mês de abril. Eu acho que esse aqui eu consigo. Continuando, eu estou fazendo a leitura dessa biografia do Shakespeare, que é escrita pelo Bill Bryson, o que fala aqui atrás é o seguinte: Shakespeare, todos concordam, é o maior escritor de língua inglesa de todos os tempos. Mas quem foi o homem William Shakespeare? E é essa pergunta que o autor tenta responder, mas sem exatamente responder. Eu estou na página 76, acho que eu não termino até o final de março. Eu estou gravando esse vídeo lá pelos 20 e poucos de março, então acredito que até o final do mês talvez eu não consiga terminar, mas acho que até o final de abril eu consigo. Está sendo interessante, eu gosto muito da escrita desse autor. Gostei muito do projeto gráfico desse livro, que é como se fosse o rosto do Shakespeare num palco de teatro. Então tem as pessoas aqui da plateia, as pessoas no palco. É bem legal esse projeto e está sendo interessante porque não é um livro exatamente com respostas sobre a vida do Shakespeare, porque não se tem muitas respostas. Ele expõe teorias e principalmente coloca um plano de fundo sobre o panorama histórico da época que o Shakespeare estava vivo e onde eles achavam que ele estaria, porque eles não sabem muito onde ele estaria durante vários anos da vida dele. Está sendo bem legal, a escrita dele é bem acessível e bem tranquila e eu estou gostando da minha experiência com esse aqui. Continuando, esse aqui é mais um livro da minha lista dos 12 livros para 2026. Eu nunca li Peter Pan, essa edição que eu tenho é uma edição da Zahar, que eu gosto bastante, eu acho que ela é bem bonita. Por dentro ela é assim, com a folha de guarda bonitinha, e tem algumas ilustrações, que nem eu já mostrei para vocês em algum outro vídeo, como essa aqui. Ela não é uma edição muito grande, ela tem 222 páginas e ela é comentada e ilustrada. O que fala aqui é o seguinte: todas as crianças crescem menos uma. Como pó de fada, há 100 anos estas palavras transportam os leitores para um mundo mágico povoado pela família Darling e pelos habitantes da Terra do Nunca. Peter Pan, os Meninos Perdidos, Sininho, Crocodilo, Sereias, o Capitão Gancho e seus piratas. Um dos mais populares clássicos infantis, Peter Pan é uma história que, como Alice no País das Maravilhas, une gerações, contagiando também adultos com sua energia, imaginação e um enredo que permite diversos níveis de interpretação. O leitor encontra aqui o texto integral de Barry, notas explicativas, apresentação e ilustrações originais da primeira edição. Peter Pan é uma dádiva. Isso quem falou foi Mark Twain. É um livro clássico que eu nunca li, eu gosto muito das adaptações, já ouvi falar muito bem sobre o texto e eu gostaria muito de ler esse livro ao longo do mês de abril. Acho que seria muito interessante conseguir fazer essa leitura ao longo desse ano, mas se eu conseguisse ler tanto esse quanto o Flores para Algernon agora, me ajudaria nessa minha meta dos 12 livros para esse ano. Ano passado eu fui péssimo nessa meta, eu coloquei os 12 livros, acho que se eu li um, foi muito. Então assim, não consegui dar andamento nem prosseguimento nessa meta, foi bem ruim. Acho que esse ano está indo bem melhor, eu acho que eu já li 3 dos livros, estou indo bem e acredito que esse aqui não seja um livro que vai me demandar tanto tempo. Não é tão grande, a letra dele é bem confortável, tem algumas ilustrações, os capítulos acho que não são tão grandes e acredito que a forma como é escrita, como é um livro infantil, seja bem acessível. Então espero ter uma boa experiência. Se vocês já leram Peter Pan ou se vocês têm algum outro clássico infantil que vocês me recomendam, me deixem aqui nos comentários. Eu tenho lido alguns nos últimos anos e eu gosto. Espero conseguir conhecer alguns outros que eu não sei. E por último, eu coloquei mais uma releitura. Esse livro aqui eu não lembro tanto, eu lembro muito mais sobre a ambientação do que a história. A história eu lembro de alguns pontos principais, mas não sobre tudo. Que é o primeiro livro do Mistborn. Esse aqui também está na minha lista dos 12 livros para esse ano. Eu li ele originalmente, o primeiro livro, tem uns 3 anos. Eu não li o 2 nem o 3. E eu quero continuar essa série, então eu preciso ler um de novo. Esse livro aqui também vem com marcador, que é igual à capa do livro. Ele tem uma letra que talvez não seja tão confortável assim. Não é desconfortável, para ser sincero, mas é um livro bem grande, umas 750 páginas, se eu não me engano. 715 páginas. E o que fala aqui até é o seguinte: às vezes me preocupo que não seja o herói que todos acham que sou. Os filósofos me asseguraram que este é o momento, que os sinais foram cumpridos, mas ainda me pergunto se não pegaram o homem errado. Tantas pessoas dependem de mim, dizem que tenho o futuro do mundo inteiro nos braços. O que pensariam se soubessem que seu campeão, o herói das eras, seu salvador, duvida de si mesmo? Talvez não ficassem nem um pouco surpresos. De certo modo, é isso que mais me preocupa. Talvez em seus corações eles duvidem, assim como eu. Quando me olham, veem um mentiroso? Intrigas políticas e conspirações se entrelaçam de uma forma complexa em um mundo que Sanderson constrói com profundidade e preenche com personagens impressionantes. Eu gostei da minha leitura original, espero ter uma boa experiência fazendo essa releitura. Não sei se vou conseguir fazer essa releitura esse mês, mas está na lista, né? O que acontece nesse livro é que a gente vai acompanhar um grupo de ladrões tentando derrubar
derrubar um homem que está no poder, que é um grande tirano que está lá por 1000 anos, que não morre, que ninguém consegue matar esse homem, e que eles querem tirar ele do poder porque a terra está toda devastada, só tem tipo grande dificuldade econômica, as pessoas passam por grandes problemas para se alimentar, para sobreviver, para ter uma vida tranquila, tem muita criminalidade nesse lugar onde eles habitam e eles querem derrubar esse homem, então eles juntam esse grupo de ladrões para tentar derrubar esse poder. Acho que uma releitura é muito bem-vinda porque eu já não lembro tanto dos detalhes de como a história acontece, mas é muito legal essa forma como a história vai se desenvolvendo. Aqui também tem elementos de magia, porque o autor ele coloca todo um sistema de magia com metais e de uma forma como você consegue acessar essa magia muito bem explicado. Não é esse tipo de livro de fantasia que o autor só coloca lá uma explicação bem qualquer coisa e você não sabe exatamente como é que o sistema funciona. Os livros do Brandon Sanderson ele explica muito bem e ele discorre muito sobre o sistema de magia dele. Eu não lembro tão bem como é que esse sistema funciona, espero que minha experiência seja boa e que eu consiga não só relembrar e gostar dessa história, como continuar, porque eu não posso ler de novo só o primeiro livro, parar no primeiro e depois de um tempão tentar pegar o segundo, porque não vai dar certo. Eu não vou lembrar de vários detalhes, mas espero que minha experiência seja agradável. Se vocês já leram esse aqui, inclusive me deixem aqui nos comentários como é que foi a experiência de vocês de leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Se forem comprar qualquer um livro, como eu falei pra vocês, não esqueçam de usar meu link que tá aqui embaixo. Deixem também os livros que vocês vão ler nas próximas semanas, que vocês planejam, e até o vídeo da semana que vem.